Vamos ver hoje a carta à igreja de Esmirna. Apocalipse 2, Esmirna. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. João é o escritor, ele tem a visão e vem o anjo e fala acerca das igrejas da época. Aqui, ó, as 7 igrejas, né? Então, Esmirna. Por que o nome Esmirna? Esmirna, o nome é mirra, que significa embalsamento e perfume. Ela é uma planta que esmagada sai o óleo de mirra, né? Por isso Esmirna, pelo esmagamento dela. Então, os gregos na época exerciam a hegemonia, uma supremacia na região. O que é hegemonia? É quando o império entra no governo, né? Na época o Império Grego, e exige que todos pensem da mesma forma, no sentido cultural, religioso e político, envolvendo inclusive a escrita. Cada império tinha sua maneira de escrever. Então, até Grécia, até os gregos, todos eram escritos em caracteres, igual o hebraico, caracteres específicos. Letras em formas específicas. Quando entrou o Império Romano, é que surgiu o latim, origem do nosso idioma. A hegemonia Grécia é que todo o território que eles conquistaram teria que ter uma conduta única, tanto em forma de cultura, quanto em forma de aprendizagem, de andar junto, estilo uma globalização como é hoje. Hoje nós somos globalizados por internet. Você lê qualquer idioma, joga ali o tradutor, tu entende qualquer texto traduzido. Nós quase vivemos, hoje o nosso império não é de uma nação, é de uma metodologia científica chamada tecnologia. A tecnologia nos globalizou como planeta. Nós temos uma hegemonia, digamos que seja tecnológica, em que a gente vê as coisas se misturarem, né? E as pessoas usando as suas opções. Grande centro comercial, a Esmirna, escoadouro marítimo, Vale do Ermo, estradas para Lídia, competia com Éfeso como sendo a primeira cidade da Ásia. Então Esmirna era uma cidade chique, tá? Uma cidade na época importante. Era menos do que Éfeso, mas competia, tá? Pelo porto e pelo transporte. Porque o comércio não era feito via terrestre. Lembra? Quem que construiu as estradas foi Roma. Então, o comércio começou a ser terrestre por causa dos soldados romanos que queriam controlar o império, com os soldados marchando em todo o território. E essa mesma estrada de marcha foi estrada de transporte de mercadorias, mas até ali era marítimo. Foi devastada por 3 séculos. No ano 600, a Líatis da Lídia a conquistou. Ela ficou tão depauperada, isto é, foi feita uma pilhagem nela, um saque, que ela não conseguiu se levantar. Só no ano 290 ela foi reconstruída por Lisímaco, que governou a Trácia. E hoje continua próspera, é uma urbana Turquia moderna. A cidade de Porto, forte romano, ela tornou-se, depois da reconstrução, um forte romano, isto é, um quartel-general para a guarda romana.
porque a guarda marítima é que cuida da invasão externa. Eles fizeram um forte, então eles eram guarnecidos. Então, para a cultura da época, no ano 290, um forte marítimo romano significa que naquela cidade não... Então, tanto que ela continuou próspera pelo forte. Éfeso, apesar de ser a maior na sua época, maior do que Esmina, não cresceu porque não tinha um forte marítimo. Essa é a importância das forças armadas de uma nação. Foi a segunda cidade de culto ao imperador, desde 195 adorações pagãs. Então o imperador era cultuado romano, já o grego não fazia isso. A sede era na Grécia, o culto era aos deuses, eles eram politeístas. Aí Roma, o que ela fez? Ela cultuou os mesmos deuses no nome dela, mas o deus principal não era Zeus, como na Grécia. Então, o imperador romano era o deus principal da nação. Então diz aqui, conheça a tua tribulação e a tua pobreza. Então, qual foi a tribulação de Esmirna? Ela era rica e ficou pobre. São opressões que entram quando você tem flutuação econômica na tua vida. Mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmo se declara os judeus e não são. Antes, sinagoga de Satanás. Por quê? Como que João, o apóstolo, considerava o culto ao imperador? Tinha judeus que queriam agradar o império e faziam lá os cultos pagãos ao imperador. O que ele chama aqui de sinagoga de Satanás é isso. Sendo um judeu, não deveria participar de um culto idólatra a um homem. É somente isso. Não temas coisas que tens de sofrer. Então, quem perde e passa a ter, tem um sentimento de medo. Isso pode ser, o ter e perder pode ser casamento, pode ser vida financeira, pode ser morte de filhos, pode ser mudança de status, ter e não ter. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós para ser exposto à prova e tereis tribulação de 10 dias. 10 dias na palavra significa enfrentar o juízo divino. Lembra as leis, quantos que eram? Os 10 mandamentos? 10. Enfrentar 10 significa ser experimentado e tentado nos 10 mandamentos e sair irrepreensível. Mas, errando, clama pelo sangue de Jesus e abandona o erro. Aí sai irrepreensível, pelo sangue de Jesus nas nossas costas. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, esta fidelidade de confiar em Deus, em quem ganha as coisas e perde, como a carta de Esmina. Aí o escritor consola com a coroa. 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. A minha tradução diz: todo atleta que se domina procura alcançar, quer dizer, uma glória de ter vencido. Coroa é o status de quem venceu. Biblicamente, a coroa que a Bíblia diz é a situação de ter vencido o que te cercava e você não ser igual ao que te cerca, mas sim ser o que precisa ser. 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A hora que Jesus voltar, tudo que nos persegue aqui, tudo que nos aflige, nunca mais terá direito de nos destruir, ou nos atingir, ou nos entristecer. Nunca mais. Não somente a mim, mas todos quanto amam. E por que a gente faz isso? Para a hora que Jesus voltar, a gente esteja pronto. E quem tem essa esperança da volta de Jesus, morre salvo. Esta é uma sensação do verdadeiro cristão, a volta de Jesus. Se você morrer antes de Jesus voltar,
A chama da espera da volta dele vai estar dentro de você de uma maneira grandiosa. Todo cristão morre esperando a volta de Jesus. Essa é uma esperança viva do crente. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Que tentação é essa? É a tentação de deixar de amar a Deus sobre todas as coisas. Qualquer coisa que nos afaste do amor a Deus e nos deixe psicologicamente contra Deus, não importa o que seja, porque é por causa do livre-arbítrio. Você tem o direito de escolha e Deus também tem o direito de escolha. 1 Pedro 5,4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Aqui Pedro falou de uma forma até profética acerca de Jesus, ele se manifestar. Manifestar como? Para a salvação. Quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a gente sente a presença dele como Salvador. E sentindo isso, recebe a coroa da glória dele. Qual foi a glória de Jesus? Morrer para ressuscitar. Então, às vezes a gente tem que morrer em algumas coisas para poder ressuscitar. Algumas vezes é perder para ganhar. Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso, o papel de Satanás é esse, é colocar a verdade da realidade divina sob um olhar maldoso e cruel. Jó capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Satanás incita Deus contra nós? Sim. Como fazer? É clamar para que isto não aconteça na tua vida. Zacarias 3:1. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Satanás só vem diante do sumo sacerdote, isto é, o pastor da igreja, do templo. Ele não vem em nenhum lar, em nenhum ser humano, o próprio Lúcifer. Mas ele vem contra o líder de uma congregação. Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O único que viu Lúcifer de direito e de fato foi Jesus e dos apóstolos Paulo, por ser o homem que foi, por cuidar de igrejas. Lúcifer veio para o Salvador do mundo, Jesus. João 8:44. Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quer dizer, lá no início, quando ele foi criado, ele quis destruir o plano de Deus. Por isso que é homicida. Ele quis tirar. Ele quis fazer isso no início da criação, com a criação que Deus fez. Lúcifer gosta da mentira. Ele tem prazer, mentir ou distorcer o fato, ou brincar, ou fazer de conta que é verdade, não é, e tirar uma com a cara de alguém, tirar um sarrinho. Tudo isso é inspiração de mentira. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso, Pedro fala justamente isso. Por que Pedro diz sede sóbrio? Porque ele tinha usado pelo maligno para cortar a orelha de Malco. Tinha usado pelo diabo para negar que conhecia Jesus. Então ele sabia o que era o impulso diabólico. Ele viveu isso. Ele viveu. Então a sobriedade, ela é recomendada para quem age por impulso. Apocalipse capítulo 2, versículos do 12 ao 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás.
e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Centralizava o culto ao imperador. Eles consideravam os habitantes de Pérgamo os principais guardião do templo. Política e economicamente crescia. Plínio alegava ser a cidade mais ilustre, então, aonde há cultos pagãos e obra miserável de feitiçaria, a propaganda em favor daquele estabelecimento é megalomaníaca. O mundo não jaz no maligno, quanto maior o culto a demônios, mais necessidade de se autopromover. Todas as estradas, principais estradas da Ásia Ocidental, convergia para lá. Sim, por causa do culto, eles centralizaram ali os cultos pagãos aos 4 deuses. Fabricava pergaminhos, ungüentos e vasos. Os pergaminhos eram de peles de animais. No ano 29 a.C., foi um templo dedicado a Augusto em Roma, um segundo templo a Trajano e o terceiro a Severo. Fundamentou a religião pagã à custa de cultuar homens. Então, a idolatria não começou com o catolicismo só conservou. E Deus não quer que a gente cultue nem o ser humano como se fosse um Deus. Nós podemos honrar, respeitar, estar por perto, mas nunca cultuar. Atrás da cidade de Pérgamo tem uma colina de 300 metros de altura, né? Altares e templos, onde dizem, nessas referências são essas colinas da cidade de Pérgamo. Hoje uma pequena aldeia de nome Bergama, hoje é uma aldeia pequeníssima, não tem mais nada daquilo que existia. Verdade de Deus desperta açoites na consciência, destruindo esperanças de tentar viver a sua maneira, razão do ódio contra os cristãos. Mas não se abre o psicológico, não se abre o coração para quem te odeia. Não contra teus planos, na verdade, odeiam a verdade que você falou. Isso vai existir sempre. Então, o que é Pérgamo? Então ele fala ali conheço o lugar que habitas e está o trono. Então, aqui é literal também, porque na cidade de Pérgamo tinha os 4 cultos a demônios, ela é literal. O ambiente é literal. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Quer dizer, ele sabe que tem culto a demônios, nasceram numa cultura de culto a demônios, conheceram Jesus, mas não negam a prática desse culto, fazem as duas coisas ao mesmo tempo. E quem faz e continua servindo ao mundo, o seu sistema mundano na mente, se prostitui espiritualmente. A razão de trazer a doutrina de Balaão. Balaão era um profeta mercenário que trabalhava por dinheiro. Os profetas bíblicos eram sacerdotes do templo. O templo os sustentava. Outros também, tu tens da mesma forma, sustenta a doutrina. Os nicolaítas também, lembro da carta de Éfeso, os nicolaítas, os que se prostituíram, que levantou essa forma de pensar que seria aceita para eles, sendo um judeu que poderia se prostituir, servir a Deus e fazer culto de adultério inclusive. Porém, arrepende-te. Então, para a pessoa que se prostitui na obra de Deus e erra, eu tenho que me arrepender.
Porque senão eu venho com a espada da minha boca. O próprio Deus impede esta pessoa que assim faz de prosperar. Ela recebe um novo nome, porque enquanto você peca e transgride, o diabo te dá um apelido perante Deus. E te apresenta a Deus por aquilo que você faz. Deus te dá um nome por aquilo que você passa a fazer no Espírito de Deus. Aí que recebe a pedra branca com um novo nome. E este nome ninguém tira, é o próprio Deus que te dá. Então, todos temos que possuir essa pedra branca para subir? Sim. Cadê a sua? Está pelos teus atos. Então, seja fiel. Arrepende-te se subiu em você um desejo de vingança, de raiva. E te conserta para receberes um novo nome diante de Deus. Nessa do arrepender, as pessoas passam por martírios, injustiças. Qual foram os exemplos bíblicos? Zacarias, 2 Crônicas 24, 21, 22. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Então o profeta foi morto por apedrejamento, por perseguição. Então, quando você luta contra as pessoas que prostituem uma verdade na verdade dela, aquele público vai te apedrejar. E qual a forma mais simples de apedrejar? Falando o que não convém. João Batista, Marcos 6:27. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. A cabeça do profeta que batizou Jesus no Rio Jordão custou a dança de uma prostituta, não valeu nada. Mas como ele tinha feito aquilo que nasceu para fazer, que era anunciar Jesus e batizar, e Deus permitiu. Mas moralmente a cabeça dele não teve valor nenhum. Uma dança incestuosa. E ela era sobrinha dele. Ela pediu para ele ver a dança e sentir a sensação de desejo enquanto ela dançava. Custou a cabeça de um homem que não pecou e batizou Jesus no Rio Jordão. Esta é a fúria de quem fala mal dos outros. Abel, Lucas 11:51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Abel era puro e fez o sacrifício a Deus no Éden. Ele somente pegou o melhor cordeirinho dele como pastor e deu para sacrificar. Caim não queria ficar sacrificando para Deus, ele queria comer. Quando viu a alegria de Abel de oferecer, e ele não tinha a mesma alegria, ele matou Abel de tão irritado que ele ficou com a alegria de Abel. Pessoas que falam mal dos outros, elas se irritam até com a forma da pessoa pura de sorrir. Estevão. Atos 7:58. Expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo já tinha uns 40 anos, então, se ele era jovem na carta, Estevão devia ter uns 70, 80. Se comparar Estevão, é Saulo. Estevão era um diácono da igreja mais velho. Saulo era jovem perto dele. Jovem ali está dizendo no início do seu trabalho, que é na média de 40 anos, já estudou, pode trabalhar. 40 e poucos anos. Estevão amava Jesus. Ele queria o céu. Ele amava as almas. Somente isso. E Saulo tinha raiva dos cristãos, da alegria que o cristão tinha.
Porque o estudo racional da palavra sem o Espírito Santo deixa a pessoa muito séria, muito comedida. O Espírito Santo é que dá aquela euforia, aquela alegria gostosa dentro da gente, salutar, aquele ânimo, aquele impulso. E ele morreu por causa disso, dos ânimos das pessoas à sua volta. O sangue dele até hoje é requerido. Tiago 12:2. E matou a espada Tiago, irmão de João. Tiago, ele era o escritor da carta. Aí Herodes manda matar Tiago por cuidar da igreja de Jerusalém. E Herodes, a sede do governo dele era em Jerusalém. E mandou passar a espada e matar, pela inocência de levar o evangelho. Hebreus 11:37-40. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, os discípulos, apóstolos que está citado aqui, os profetas lá atrás tiveram toda essa tragédia, né? Vestidos de pele, peregrinos, mortos a fio da espada, cerrado no meio, não viram a sua promessa concretizada, porque eles queriam ver o final de suas vidas humanamente mudado a história, sem perseguição, morrer em paz. Mas não viram, eles morreram em perseguição. Mas valeu a pena por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que esses que morreram sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, irmãos, eles morreram pregando o evangelho. Eles estão lá no paraíso. Aí eles tiveram flagelo, né? Estão lá no paraíso, sentados, conversando. Quando eles morreram e chegaram diante do trono de Deus, cada um chorou. Por que morreu daquele jeito, né? Poxa, mas eu preguei o teu evangelho e morri desse jeito. Então, não foi uma morte perfeita para eles que viveram isto. Aí, de século a século, entram nos céus aqueles que morrem salvos. Aí o Pai diz: tua morte aperfeiçoou os que estão entrando na eternidade. O teu testemunho de vida, porque vocês permaneceram firmes. Ó, quantos estão entrando no seio de Abraão. Aí eles, quando todos eles forem consolados, Jesus pode voltar. Então tudo que você passa e é nobre como ser humano, se comporta como filho do rei, sem engano nenhum, mas legítimo. Quantos você ganha para Jesus? Tudo que tu finge, tu perde. Mas quando és íntegro, você senta, por isso que você se sentará nas regiões espirituais com Deus naquele dia. Porque vai chegar um momento que tu vai sentar e aqueles que entrarem pelo teu testemunho na eternidade, Deus vai te dizer: agora, Leila, veja como valeu a pena ser nobre. Olha quantos estão entrando pelo teu testemunho. Vale a pena ou não vale? Entenderam? Vamos ler de novo. Agora ver como que vocês entenderam o versículo. Eu leio. O versículo 39. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Você vai ver coisas que não vão se concretizar como você espera, na tua expectativa, mas na de Deus sim, por haver Deus provido coisa superior para que eles lá atrás lutaram pelo evangelho, sem nós não fossem aperfeiçoados. Então nós precisamos uns dos outros.
Quem não entende isso não consegue ser crente.